A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal. E no vídeo de hoje eu quero começar aqui uma nova série de estudos bíblicos, tá bom? Onde nós vamos estudar sobre as mulheres da Bíblia. Começando aqui por Débora, no livro de Juízes, capítulo de número 4. Tá? Então nós estamos começando uma nova série, Mulheres da Bíblia. Serão alguns vídeos de estudos bíblicos e eu quero começar aqui pela vida de Débora, tá bom? Você gostando do vídeo e gostando das séries que nós passamos aqui no canal, sempre dá um like em cada um dos vídeos, porque assim você ajuda muito a fortalecer o canal, a crescer esse canal, e uma vez o canal sendo fortalecido pelo like que você deixa para nós, esse canal vai ser encontrado facilmente por outras pessoas que estão procurando também e querendo aprender da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então dá um like no vídeo aí, tá? Depois se inscreve no canal, marca lá o sininho para você receber as notificações, tá bom? E é bênção de Deus. Então vamos lá. Livro de Juízes, capítulo de número 4. Aliás, nessa nossa série de estudos, é legal que você pegue também a sua Bíblia, se você puder, e acompanhe junto conosco, tá bom? Capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo de número 4, que é o versículo-chave, né? Diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Então, do versículo 1 ao 3, vai falar como que é a situação do tempo em que acontece essa história, e agora ele inclui a Débora como sendo a juíza de Israel que julgava o povo do Senhor nesse tempo. Em que tempo? No tempo em que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Tá? E eles oprimiram o povo de Deus por cerca de 20 anos. Bom, eu quero colocar um tema para tratar aqui sobre a vida de Débora. Tá? E esse tema é os segredos de Débora. Nós sabemos que Débora foi a única mulher no período dos juízes que exerceu uma função de liderança, e isto é muito interessante porque no tempo dela as mulheres eram desprezadas, eram deixadas de lado, e ela exerceu uma função de liderança num tempo em que a mulher era muito desprezada. Tá? E não somente isso, mas ela exerceu função de liderança em um tempo de dificuldade, um tempo em que os homens estavam se desviando dos caminhos do Senhor, o povo estava caindo novamente em idolatria, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, porque uma coisa é você exercer uma função de liderança quando está tudo bem, quando está tudo certo. Quando está indo tudo bem, quando o barco está indo de vento em polpa, qual é o pai que não fala: filho, segura o timão aí, assume o controle, assume o comando aí por um tempinho para você ver como que é. Tá tudo bem, então o mar está tranquilo e tal, então eu sei que você pode liderar, você pode guiar o barco, porque vai dar tudo certo, tá tudo bem, não tem nada de ruim acontecendo. Agora, você ser uma mulher num tempo em que a mulher é deixada de lado, desprezada, e num tempo de extrema frieza espiritual, num tempo de extrema decadência espiritual da parte do povo de Deus, num tempo de idolatria, em dias difíceis, onde o povo está sendo oprimido pelos seus inimigos, aí não é qualquer pessoa que consegue, tá? Então ela foi líder num tempo em que não era para ser, e num tempo de extrema dificuldade, frieza, decadência espiritual, tá bom? Nós sabemos que Débora significa abelha, mulher de Lapidote. Lapidote, se não me falha a memória, significa em chamas. Então Débora é uma mulher ardente, por ser mulher de Lapidote. Tá? E eu quero trazer para você uns segredos, pelo menos 4 segredos da juíza Débora, da liderança de Débora. E o primeiro segredo nós vemos aqui no versículo 4, quando chama ela de profetisa. Nós sabemos que os profetas são levantados por Deus com força total no período dos reis.
tá? No período dos reis de Israel. Então, antes desse período, não se considera que Deus tenha levantado profetas. É claro que Deus ele usa as pessoas, tá bom? Ele, antes do período dos reis, Deus levantou os juízes, Deus usou pessoas cheias do Espírito Santo, como Moisés, Josué, entre outros, tá? Mas os profetas eles vêm surgir com força total e com uma missão específica no período dos reis. Então, por que nós vemos no livro de Juízes, que é uma história que acontece antes do período dos reis, por que nós vemos então chamar aqui a Débora de profetisa? É porque o livro dos Juízes foi escrito durante o período dos reis, tá bom? Em várias partes aqui no livro de Juízes, você vai encontrar evidências de que ele está sendo escrito, né, o autor desse livro, que é desconhecido, ele escreveu esse livro no período que havia reis em Israel. Então, por exemplo, Juízes 17, livro de Juízes aqui, 17, versículo 6, está dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel. Então significa que agora já existe rei em Israel, tá bom? Se esse livro tivesse sido escrito no próprio tempo dos juízes, ele não poderia falar de reis, porque ele teria, o autor do livro, ele não teria conhecimento de que no futuro existiram reis em Israel, tá? Então nós estamos no tempo dos juízes, um tempo que não existe rei, porém o livro foi escrito no futuro, no tempo dos reis, tá bom? Juízes 18, verso 1 diz a mesma coisa: naqueles dias não havia rei em Israel. Isso você vai encontrar também em Juízes 19, 1, você vai encontrar também em Juízes 21, 25, sempre repetindo essa expressão: cada um fazia o que era reto diante dos seus olhos, porque não havia rei em Israel. Tá bom? Então, a pessoa que escreveu o livro já sabia da existência dos profetas e tinha tinha um ponto de vista de que o profeta é alguém que ouve a voz de Deus e transmite a mensagem de Deus. E como na história de Débora ela fez isso, ela ouviu a mensagem do Senhor e ela transmitiu essa mensagem, então o autor chama ela de profetisa. Tá? E dentro desse tema de profeta, de profetisa, profecias, né? Dom de profecia e o profeta de verdade, tem muito assunto. Né? Isso era necessário uma outra sequência de estudos só para falar disso. Mas o ponto aqui é só para explicar por que a Débora está sendo chamada de profetisa. Você pode ver que o Baraque não chama ela de profetisa, que em nenhum momento na história algum personagem do tempo dela vai chamar ela de profetisa. Nem ela mesma se diz assim, tá bom? Porque isso era ainda desconhecido no seu tempo, tá bom? Então, o primeiro segredo de Débora está aqui, ela dizer Débora profetiza. Chamar ela de profetisa, isso nos revela o primeiro segredo de Débora, que é o quê? Ser profetisa? Não. O primeiro segredo de Débora é ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Tá? Este é o primeiro segredo dela. Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo do Senhor. Tá? Por quê? Porque está chamando ela de profetisa pelo fato dela ouvir a voz de Deus, receber mensagem do céu e transmitir essa mensagem para o povo ou para quem quer que seja. Então isto revela que ela era foi uma pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor. E nós vemos no decorrer de toda a história do livro dos Juízes que os juízes, ou seja, o Sangar, o Eude, o Otiniel, o Sansão, o Gideão, todos os juízes desse livro foram pessoas cheias do Espírito Santo. Então o juiz era alguém cheio do Espírito Santo que Deus levantava para conduzir a nação, para julgar a nação segundo a lei de Moisés, tá bom? Então, o primeiro segredo de Débora é que ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. E como que a gente prova isso biblicamente? Nós vamos para 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, aqui no capítulo 19, versículo de número 20. Tá? Só para exemplificar, está dizendo assim: então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi. Assim, detalhe, o livro de Samuel é um livro que narra a história da transição do último juiz, que foi Samuel, para o primeiro rei,
que foi Saul. Então, é um livro de transição, que termina o tempo dos juízes e começa o tempo dos reis. Tá? Então, o conceito, quando esse livro foi escrito, porque primeiro a história tem que acontecer para depois alguém escrever o livro. Então, quando o livro foi escrito, toda essa história de Samuel já passou há algum tempo. Então, o livro foi escrito no tempo em que os profetas estão em evidência, em que Deus está levantando profetas, tá bom? Então, olha o que está escrito aqui. 1 Samuel 19:20. Enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, mas quando viram um grupo de profetas profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Então, eles profetizaram porque o Espírito de Deus veio sobre eles. Então, Débora profetiza porque o Espírito de Deus está na vida dela. Então, dessa forma, fica bem claro e evidente de que ela foi uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E este é o primeiro segredo de Débora. Quer ser uma mulher que faz a diferença? Ou quer ser uma pessoa que faz a diferença? Quer ser alguém que faz as coisas acontecerem? Então seja como Débora. Seja uma pessoa, seja uma mulher, seja um homem cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, como que Débora ficou cheia do Espírito Santo? Porque você concorda que o último juiz antes de Débora foi Sangar. Nós temos Eude, ou Eude, que é aquele juiz canhoto, e depois, por um único versículo, versículo 31, capítulo 3 de Juízes, fala de Sangar, que também julgou Israel por algum tempo. E depois de um tempo de paz na terra, o povo volta a pecar, e aí Deus tem que levantar um novo juiz. E esse novo juiz vai ser Débora. Como que Débora fica cheia do Espírito Santo? Porque ela não recebeu imposição de mãos de ninguém. Como que ela fica cheia do Espírito Santo? Como que ela se torna essa mulher cheia do Espírito, que ouve a voz de Deus e que transmite a mensagem do Senhor? É muito simples. Muito simples. Ela fica cheia do Espírito Santo porque ela é uma juíza. E isso coloca sobre ela uma responsabilidade de julgar o povo. O juiz, nesse tempo, ele não inventa leis, ele não julga conforme o que ele acha que é certo. O juiz, ele tem que julgar o povo conforme a lei de Moisés. Então, para que ele possa julgar o povo, ele precisa entender a lei de Moisés. Ele precisa conhecer cada vez mais a lei do Senhor, ou seja, o Pentateuco, do Gênesis ao Deuteronômio. Tá bom? Ele precisa conhecer esses livros da lei do Senhor, para que ele possa julgar o povo. Tá? Para ele julgar o povo acerca de casamento, de relacionamento, ele tem que conhecer o Gênesis, quando Deus institui o casamento. Tá? Então tem que meditar na lei do Senhor, para que possa ser um juiz, para que você possa aí julgar a causa das pessoas. A Bíblia nos ensina, no versículo 5 do capítulo 4 de Juízes, que Débora julgava, ou seja, atendia as pessoas próximo à sua casa, debaixo de uma palmeira, né, que ficou conhecida na história como a palmeira de Débora. Então, ela despendia um horário, um tempo, no seu dia, para se sentar ali e ouvir a causa do povo. Então, as pessoas faziam fila e cada um vinha contar a sua causa, o seu problema, a sua situação, e Débora tinha a função de orientar essas pessoas conforme a lei que Deus deu a Moisés, conforme o Pentateuco. Tá? Então isso exigia, essa função exigia que ela meditasse na palavra do Senhor. Glória a Deus. E é justamente o fato dela meditar, né, a prática da meditação na palavra de Deus, que faz dela uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Então, a fonte do primeiro segredo de Débora é justamente ela meditar na palavra do Senhor. É justamente a palavra de Deus. É meditando na palavra de Deus e conhecendo a palavra de Deus que nós ficamos cheios do Espírito Santo. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Valorize escola dominical, valorize culto de ensinamento, faça, quando você puder, um curso de teologia, procure aprender cada vez mais a palavra do Senhor e você vai ser alguém cheio do Espírito Santo. Aí, alguém pode perguntar, mas espera aí, Manassés,
Para ser cheio do Espírito Santo não tem que orar e jejuar? Sim, só que você nunca vai ter força para orar e jejuar sem primeiro meditar na palavra do Senhor. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos fortalece. E uma vez que a palavra de Deus te fortalece, aí você tem força para orar, aí você tem força para jejuar. Quem medita na palavra de Deus, quem passa a conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, vai ser impulsionado cada vez mais, vai ser constrangido a buscar a Deus. A pessoa que vai entendendo a palavra vai constrangendo você a buscar a Deus. A palavra coloca na sua mente que você precisa de Deus, que você tem que buscar Deus, que você tem que dobrar os joelhos para orar. Então, a cada momento, você se vê nessa circunstância da necessidade da oração, da necessidade do jejum, porque a palavra de Deus que está no seu coração impulsiona você para isso. Entendeu? Então tudo começa com a palavra do Senhor. Este é o segredo de Débora, é a fonte do segredo dela. Ela, meditando na lei e guardando essa lei no coração, ela vai ficando cheia do Espírito Santo de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo, ou melhor, verso de número 25. Ele diz assim: a minha alma está apegada ao pó. Preserva a minha vida segundo a tua palavra. Então é a palavra de Deus que vai preservar a nossa vida, que vai levantar a nossa alma do pó, né, que vai nos alegrar, que vai iluminar o nosso caminho. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Esse é o primeiro segredo de Débora. Ela foi cheia do Espírito Santo porque tinha a palavra de Deus no seu coração. E se você quiser outros exemplos desse na Bíblia, olha o próprio salmista. Ele diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Tá bom? Então o salmista, o Davi, cheio do Espírito Santo, porque guardava a palavra no seu coração. A palavra impede você de pecar. A palavra te deixa constrangido de maneira que você não se atreve a pecar. Tá? Quer ver outro exemplo? Josué. Deus disse para ele, no Josué capítulo 1, versículo 8, Deus disse para ele: medita no livro desta lei, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele, Josué, de dia e de noite, para que te vá bem, para que prospere o teu caminho. Porque como que prospera o caminho? Como que eu sei que eu vou bem, que eu vou me dar bem em tudo que eu fizer? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque a presença de Deus está comigo. E Deus está dando a fonte para Josué. Josué, você só vai se dar bem se a minha presença for com você. Mas para que a minha presença vá com você, você precisa se alimentar da palavra. Você precisa meditar nessa lei de dia e de noite. Ou seja, não é uma vez por semana, mas é todo dia. E não é só durante o dia ou só antes de dormir. É de dia e de noite, meditando na palavra do Senhor, porque aí essa palavra vai transformando você, vai impulsionando você. Daqui a pouco, você que não gosta de oração, você começa a amar a oração e você não consegue mais enxergar a sua vida sem orar. Daqui a pouco, você que não gosta de jejuar, você que não gosta de fazer as coisas que agradam a Deus, você vai se ver impulsionado para isso. Essas coisas serão o seu prazer, porque a palavra de Deus vai transformar você, vai moldar o seu caráter, o seu coração, a sua vida, e você será uma pessoa que anda pelo Espírito do Senhor, que anda no Espírito e não na carne, porque você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração. Glórias a Deus. Amém? Bom, esta foi então a primeira parte desse estudo bíblico. Mais para frente nós vamos trazer outros, ainda continuando falando sobre Débora, tá bom? Porque ainda tem mais 3 segredos da vida de Débora, tá? E você que gosta de aprender a palavra de Deus e quer aprender a pregar a palavra do Senhor, inscreva-se na nossa escola, venha estudar comigo no Clube de Pregadores. Acesse clubedepregadores.com.br. Amém? Todo mundo que entra aprende. Nós temos alunos desde novos convertidos até pastores, porque é uma escola para formação de líderes, de ministros, de pregadores do Evangelho do Senhor. Amém? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar o like no vídeo e compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.